A nossa conversa hoje é sobre o equinócio da primavera. Então, o que é o equinócio da primavera? É quando o Sol ele está exatamente em cima do Equador. E quando a Terra ela tem um ângulo de 22 graus e meio, quase 23, de inclinação. Então, o Sol é como se nesse momento a Terra estivesse justamente nesse sentido, igualzinho. E depois ela viria a inclinar assim. O que não é verdade, é apenas que o Sol que muda de posição em relação à Terra. É a Terra que está girando em torno do Sol. Então, o que acontece nessa fase? Nessa fase do equinócio, é a transição entre duas estações. Do inverno para a primavera no hemisfério sul e do verão para o outono no hemisfério norte. São duas polaridades diferentes, mas neste dia e no dia 21 de março, o dia e a noite são iguais. Então, o que acontece? Até hoje, o dia vem crescendo, porque no solstício de inverno, que é quando começa o inverno, nós temos no hemisfério sul o dia mais curto e a noite mais longa. No solstício de verão, no dia 21, 22 de dezembro, nós temos o contrário. Nós temos o dia mais longo e a noite mais curta. Por isso que eu quero fazer um gráfico daqui a pouco, mostrar isso para vocês. São duas tendências que acontecem na natureza e que afetam as nossas vidas. Assim como nós estamos hoje vivendo uma lua cheia em Peixes. Cada mês nós temos a lua cheia num signo. E o Peixes é o último, 12º signo aí do zodíaco. Eu não sei o quanto que isso influencia, mas certamente é uma influência. Eu queria antes também me apresentar, eu acho que muitos de vocês já me conhecem. Eu até fiz uma live recentemente, né, sobre a minha experiência com o Covid essa semana. E tenho compartilhado, tenho feito eventos, cursos para a expansão da consciência. Por quê? Vamos entender uma coisa básica, tá? Quando você aterriza nesse planeta, você ganha duas ferramentas básicas que você recebe como um prêmio do Criador. Porque você vem de algum lugar. Vamos chamar, sei lá, onde é, mas vamos chamar isso de um celeiro de almas. Ficamos lá adormecidos. Neste celeiro de almas, nós não temos duas coisas que nós temos aqui na nossa jornada terrestre. Então, na nossa jornada terrestre, a gente recebe dois presentes. Que lá, antes de nós vivermos essa experiência terrestre, nós não tínhamos. O primeiro presente que a gente recebe se chama livre-arbítrio. Que nós vamos entender um pouquinho dele e por que isso tem a ver com o equinócio. O que é o livre-arbítrio, que em inglês é free will, quer dizer, vontade livre, né? O livre-arbítrio é a capacidade que você tem de fazer o que você quiser com a sua vida. Nós não tínhamos isso como seres espirituais antes. E o segundo presente que você tem é a consciência. Porque ela também não tem consciência de si mesma, ou de si mesmo, se você quiser, a consciência do outro, da vida, consciência de tudo. Só que nós temos um problema. A nossa consciência humana, ela é limitada pelas nossas crenças. Então, a gente vê
aquilo que nós temos a permissão do nosso subconsciente. Senão a gente não vê. Tem um ditado que diz: quem tem chave de fenda na mão só enxerga parafuso. Não é? E tem um outro que diz: quem tem martelo só enxerga prego. Então depende muito das crenças que você tem. Continuando um pouco mais, esse livre-arbítrio e essa consciência, elas são próprias, elas são suas. Mas, para você exercer o livre-arbítrio, é fundamental você ter a consciência. Então, e aí começa a complicar. Por quê? Quando nós nascemos, ou quando nós estamos já no útero das nossas mães, nós fazemos parte do nosso sistema familiar. E o sistema do meu pai, o sistema do seu pai, tem certos desafios. O sistema da sua mãe tem outros desafios diferentes. Às vezes, um veio de um país, outro veio de outro, um é brasileiro, outro é descendente de índio. Nossos descendentes, se você for até a 5ª geração somente, que nós estamos falando aí de nos últimos 100, 120 anos, passaram por situações, dificuldades, emoções, guerras, abortos, abusos, assassinatos, lutas, foram roubados, roubaram, mataram, foram mortos. Tem uma amplitude de acontecimentos que estão no sistema, e na hora que junta o DNA da mamãe com o DNA do papai, isso passa para você instantaneamente. Mas você não tem a consciência. Ok? E o fato de você não ter a consciência significa que isso vai implicar em você ter menos livre-arbítrio. Por exemplo, se você tem uma conexão com uma antepassada, uma vozinha aí que fez um aborto, sofreu muito com isso, sofreu um sentimento de culpa, ou fez vários abortos, isso chega através do DNA para você e vira para você um desafio nessa existência. Lembrando que eu estou falando que você recebe consciência e livre-arbítrio. O que isso tem a ver com o equinócio? Daqui a pouco eu vou explicar e eu vou explicar ali na lousa. Fica aqui comigo. E no final, eu vou fazer com você uma meditação muito forte, como eu fiz o ano passado. Se você procurar lá no YouTube, você vai ver a minha meditação do equinócio do ano passado, que eu fiz de dia, bem na hora do equinócio. Hoje foi às 16h22, se eu não me engano. Então vamos lá. Você recebe consciência e livre-arbítrio como sua experiência terrestre. Seja um embrião, dentro do útero, seja uma criança de 5 anos, 25, 50 ou 100 anos, não importa. E é sua missão, é seu desafio expandir a consciência para que você tenha mais livre-arbítrio. Por quê? Se você não tem a consciência, por exemplo, e você tiver com uma conexão com o antepassado, como eu falei que teve uma questão de aborto e tudo mais, você pode desenvolver, por exemplo, uma infertilidade. Você pode desenvolver uma endometriose e você pode não ter a possibilidade de você engravidar se você for mulher. A Mirce participou ano passado, foi emocionante, muito bem. Esse ano também vai ser. Já está sendo porque eu estou querendo contextualizar para você entender um pouquinho mais o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer com você, o que eu vou propor para você. Mas eu estou contextualizando porque essas ferramentas são presentes muito preciosos. Para pensar. O que você tem feito? Agora, a sua consciência, ela é influenciada pela sua posição na sua árvore genealógica. Da onde você vem? Do que aconteceu com o papai e com a mamãe na infância deles, na juventude deles, na vida adulta deles, no casamento deles, tudo isso. Lá vem ele. Então, você pode sim expandir a sua consciência e isso vai trazer muito mais liberdade, muito mais livre-arbítrio. Agora,
esse momento, agora, hoje, do equinócio, é um momento propício, sabe por quê? Porque quando você está no inverno, você está com uma influência do lado feminino, do lado materno, muito mais forte. Quando nós entramos agora na primavera, principalmente no verão, porque o dia está aumentando, você está sob influência do lado masculino, do lado do papai, do lado paterno, tá? Então, isso é importante você saber. O que acontece hoje é que você, nos últimos 6 meses, você esteve ligada ao seu ramo materno. E você tem 12 avós. 12 avós? Sim. Você tem 4 avós e 8 bisavós. Eu vou chamar tudo de avós, avós e bisavós, tá? Então, menos a Ana Regina, que os bisavós são primos. Ela tem, em vez de 6, ela tem 4 e 4, então ela tem 8 só. Mas isso é raro. Então você tem 12 bisavós. Quantos meses a gente tem no ano? 12. Pois é. Cada mês ele é ligado a um antepassado. Então você saber qual mês, qual é o antepassado, é fundamental. Ó, tá aqui, ó, a listinha. E qual é o atributo deles? Depois eu passo isso para vocês. Então, nos últimos 6 meses, cada mês a gente esteve falando com um avô do lado materno. Então, começou lá com... Cadê? Aqui. Começou com a mãe da mãe. Depois vem a mãe da mãe da mãe. A mãe do pai da mãe. Depois vem o pai da mãe. O pai do pai da mãe. E o pai da mãe da mãe. Tá? É bem fácil. Então são 6. E agora, hoje, nós já mudando para o lado materno. Ai, que lindo, Evelyn. Que bom, querida. Então, lado paterno. E hoje você passa a ter conexão com o pai do seu pai, o seu avô paterno. E se você é uma segunda, como eu sou o segundo, depois de um homem, depois de um irmão, você está no seu mês. Esse mês agora é o meu mês, né? E aí, o que acontece? Quando tem essa conexão, quando eu aproveito esse mês, que eu vou estar conectado com o meu avô paterno, porque ele é o meu antepassado de referência, tá? Dos 12, ele é o mais importante para mim. Ele, sabe a história que a gente chama do anjo da guarda? Pois é. Você tem um anjo da guarda que é um ser espiritual, o mais próximo de você é o antepassado ao qual você está ligado. Dependendo da sua ordem de nascimento. Então eu estou falando de sequência dos seus antepassados, agora eu estou falando de ordem do nascimento. Já depende se você é primeira, segunda, quarta. Meu pai era o 6º filho. Cada filho, até o 6º, tem uma missão, tem um atributo. E eu vou fazer uma live especial, vou até convidar depois a Edneli. E nesse atributo, é como você vem de fábrica. Você ganha isso, tá? E quando você ganha isso, e você sabe que você ganhou, e você usa, você potencializa a sua experiência terrestre. Naquelas 2 características que eu falei. Consciência e livre-arbítrio. Então, para você ter mais consciência, é necessário você saber essas coisas que eu estou te falando. E se você usar o dia de hoje para fazer essa transição, e eu vou te dar um desafio, depois da meditação, no final, fica comigo. E se você fizer a meditação e o desafio, eu não sei quanto de poder que isso pode trazer para a sua vida, mas muito poder, tá? Então, presta atenção. De novo,
nós temos 12 meses, nós temos 12 avós, avós e bisavós. Cada mês tem um. E cada um desses tem um atributo. Então, o atributo que foi agora o pai da mãe, o pai do pai da mãe, no meu caso, o vecchio Biagio Salvatore, que em 1901 saiu da Itália com a família, com 5 filhos, com a mulher, entrou, vendeu tudo que tinha, pegou esse dinheirinho, saiu lá de Marcellina, veio para Roma, de Roma foi para Gênova, pegou um navio e veio para o Brasil. Não sabia o que ia acontecer. Então, é esse que nós estávamos até agora. Qual emoção ele sentiu para tomar? Quantos meses ele ficou pensando em tomar essa decisão? Quanto tempo os seus antepassados levaram para decidir migrar? O ano passado eu tive uma experiência na Nova Zelândia. E lá tem muitos brasileiros, que até hoje, alguns estão assistindo, a Maitê está assistindo, que foram para lá, emigram, às vezes repetindo o movimento contrário. Você abandonar a sua terra e ir para uma outra terra, uma outra língua, com outro costume, com tudo diferente, você chega lá sem falar a língua. Não é fácil. Não é fácil. Então, Biagio, o pai da mãe, passou por isso. Até agora, até ontem, eu estava com essa emoção dele. E agora eu entro na emoção do pai, do meu pai. Então nós estamos mudando do lado da mãe, do lado da família materna, para o lado da família paterna. Essa transição acontece hoje. E você tem, nas próximas 24 horas, uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade. Primeira filha é ligada à mãe do pai. Tá? Aqui é mais para frente. Bom, voltando. Essa janela de oportunidade, como a própria palavra diz, é uma janela que se abre um tempo e depois fecha. É um portal. É um portal de ampliação da sua consciência e do seu livre-arbítrio, para que a sua vida seja mais leve. Tá? Esse portal está disponível e você vai fazer uma coisa muito simples que eu vou ensinar no final, tá bom? Então agora eu vou explicar aqui algumas coisas para vocês. Eu vou dividir agora o dia em 4 períodos de 6 horas. Então, eu tenho do pôr do sol, das 18 às 24, às 6, às 12 e às 18. Então, eu tenho esse período, 1, período 2, 3, 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Das 18 às 24 horas, eu pergunto: a energia está aumentando ou está diminuindo? A energia está diminuindo. Por quê? Porque o sol se pôs e vem a noite. Então, é um período yin, com menos energia. Então, a energia está diminuindo. A partir da meia-noite, começa um outro período em que igualou, a energia começa a aumentar, porque já começa a apontar para o sol nascer. Chegou no máximo do frio, máximo do yin, que é meia-noite. Então, entre meia-noite e 6 horas da manhã, a energia começa a aumentar devagarzinho. Quando nasce o sol às 6 horas da manhã, aí sim a energia aumenta muito até o meio-dia, que é o pico, é o máximo do aumento da energia. A energia aumenta. E, depois das 12 horas, a energia começa a diminuir. Vai diminuindo, vai esfriando, até chegar às 18 horas, quando o sol se põe. Então, veja, eu tenho um período yin, 2 períodos yangs e outro período yin. Tá? Se você entendeu isso aqui, você vai entender as horas do dia
e você vai entender as 4 estações e o que nós estamos fazendo agora. Vem comigo. Então eu vou apagar isso daqui e vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó. De novo aqui. 4 horas do dia, tá? Então, no primeiro momento, a energia baixa. Tá baixando. Depois, aqui, ela volta à meia-noite e começa a aumentar devagarzinho. Vai aumentando até o meio-dia. Chegou no meio-dia, máximo. Começa a diminuir. E faz uma senoide. Essa curva senoide, a energia diminuindo, negativa, o yang para cima e o yin aqui para baixo. A mesma coisa acontece no ano, nas estações do ano. Então eu tenho justamente no máximo do verão, então nós estamos aqui, ó, nas estações do ano, tá? Porque nós estávamos no inverno, que é esse período que o dia está diminuindo, a energia está diminuindo, está o frio. Então, e aqui o dia já começa a aumentar, né? Ele vai aumentando, agora até chegar ao máximo, que é no solstício de verão. Aqui solstício de inverno. E aqui os 2 equinócios. Equinócio da primavera e equinócio do outono, tá? Equinócio da primavera e equinócio do outono. Olha como fica legal. E aí você entende, e aqui você tem o solstício de inverno. Tadã, deixa eu virar assim para você entender. Ok? Então, 4 períodos do dia, 4 estações do ano com a mesma energia. Se você entende isso, você vai ter 4 momentos no seu ano que você pode ampliar a sua consciência e o seu livre-arbítrio. Dentro do seu livre-arbítrio, você pode escolher 1 hora do dia, 10 segundos, de 2 em 2 horas, para você lembrar, pensar no seu antepassado daquele mês, conectar com ele. Essa conexão com ele vai fazer com que você amplie o atributo de cada mês. Eu já vou falar qual que é o atributo desse primeiro mês, tá? Vocês querem saber, né? Então, aqui, então, de novo, 4 horas do dia. O dia começa às 18 horas. O dia começa agora. Por isso que eu estou fazendo essa live justamente às 18 horas. O dia começa às 18 horas. Por quê? Porque é quando nós entramos, né, no momento que vai começar vamos dizer assim, a hora do dia, ela começa a crescer, a força, e vai aumentando a energia. A energia começa a crescer à meia-noite. Desculpa. Agora ainda está nesse horário aqui, justamente, olha. Então, aqui, ó, 18 horas, ela começa a crescer, tá? Tá um pouco confuso, mas acho que dá para você entender. Muito bem. Então, sendo essa estação do ano, a primavera, um momento em que o dia e a noite se igualam, e até ontem a noite era maior que o dia. A partir de amanhã, o dia vai ser maior que a noite. Então, é o ponto da virada. O ponto da virada, tá? E sendo o ponto da virada, você pega essa virada, que é o turning point. Vamos lá. Então, qual que é a emoção desse mês, que é do menino 2? Propósito. Propósito. Então, o propósito que você estabelecer agora nesse mês vai valer nos próximos 12 meses. Vai ser muito forte nos próximos 6.
Mas se você estabelecer um propósito, você quer mudar algo na sua vida, você quer alcançar algo na sua vida, você quer, por exemplo, sei lá, você quer emagrecer. Já tentou vários regimes e tal. Por que não adianta regime? Porque é de fora para dentro, é disciplina. Isso passa. Mas se você entrar, vem comigo, presta atenção, na emoção básica que te fez engordar, se você desejar ardentemente entrar em contato com a emoção básica que te faz comer mais do que você precisa, e gordura é isso? É comer mais do que você precisa? O que te faz comer? Prazer, busca de satisfação, resolução imediata de algo, imediatismo. Mais basicamente é você come algo como um vício para não olhar para a emoção de base. E aí nós estamos começando a fazer uma viagem muito interessante, que é a viagem das emoções, né? Para você ver a importância das emoções. Então, se esse mês agora, que é o mês do vovô paterno, é o propósito, é ele, é com ele que você vai ter o propósito, a força do seu propósito, a clareza do seu propósito. De novo, lembrando que nós estamos falando que você tem consciência e livre-arbítrio. As duas ferramentas que você usa na sua jornada terrestre. Mas para você ter consciência, é necessário você ter conhecimento. E aqui eu estou te mostrando como que, conhecendo a sua árvore genealógica, sua ancestralidade, os seus 12 antepassados. E, segundo, você conhecendo a sua ordem do nascimento. Terceiro, você conhecendo a hora do dia. Também 12, são 12 períodos de 2 horas, cada 2 horas um antepassado. Chuchu beleza, né? Então, esse projeto se chama modelo RAID, ou RAID, se você quiser. Foi desenvolvido por um cara que é um mentor meu, chamado Danny Johnson. O Danny é vivo, ele mora nos Estados Unidos, e ele foi o cara, na década de 80, que idealizou uma iridologia comportamental. E não por acaso, ele descobriu que tem 4 modelos. Tá? E nesses 4 modelos, cada um desses 4 modelos corresponde a uma dessas 4 energias. O dia abaixando muito, o yin muito, o outro aumentando de leve, depois aumentando muito e depois o outro baixando bastante. Então, são 4 energias. Agora a energia da primavera, que é o aumento do dia. Tudo que aumenta é masculino. Atenção. Então, o masculino começa à meia-noite. E o masculino começa hoje. Então, hoje é meia-noite. Tá? O ano começa em março. Por isso que o signo de Áries é o primeiro signo, porque ele começa em março. Então, começa em março, às 18 horas, que é a hora do pôr do sol. Já vivemos esses 3 meses, que é o mês do inverno. Então, o dia começa a aumentar lá. Dia 21 de março, o dia começa a aumentar. E agora vai aumentando, e chega no máximo, 21 de dezembro. Então, agora nós entramos nesse aumento maior, que é a família paterna. Então, os 3 avós, homens paternos. Primeiro mês, o pai do pai, seu avô. Coloca o nome dele. Eu vou dar uma sugestão, tá? Você pegar uma folha de papel assim. Se você tem uma foto dele, imprime uma foto dele e coloca no lugar que você acorda e olha. Eu vou fazer isso. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. Você acorda e olha para ele. Euzinho está na jurameira. Ei! Meu avô, reservado, sério, poucas palavras. Eu lembro dele pequeno assim, muito bravo. Bravo no sentido de, né, não queria barulho. Eu ficava às vezes fazendo, eu gosto de música, né? Ficava batucando assim, né? Ele falava assim, quer vender o... Ah, ficava assobiando. Ele falava, quer vender o assobio? Quer vender a batucada? E eu lembro também que quando eu nasci, eu nasci em São Paulo e ele estava morando em São Paulo naquela época. Eles tinham vindo da Bahia. E conta minha mãe que ele, quase todo dia, ele passava lá para me ver, desde pequenininho. E quando eu aprendi a andar, que eu até os 3 anos vivi em São Paulo, ele me levava
para o Parque da Água Branca e minha avó tinha uma pensão. Então ele era responsável por fazer as compras, ele fazia a feira, comprava a carne, porque nessa pensão morava 50 pessoas, né, na pensão da minha avó, e pessoas da Bahia, da cidade dela, 50 baianos moravam lá. E ela preparava, tinha comida, lá vai um tipo de uma pensão, né? E eles comiam lá. E o vovô comprava comida. E eu ia com ele para as feiras, para as coisas, para comprar, ele disse que me levava. Eu não lembro de nada disso. Eu não lembro da minha consciência. Mas no meu subconsciente está toda essa imagem do vovô Voiô, como a gente chamava ele, né? Voiô, tá? É isso, José Afonso de Oliveira, muito bom. Põe esse nome e começa a conectar com ele. Se você conectar com ele, só lembrar dele, o que ele sentiu, como foi a infância dele, como foi a relação dele com o pai dele. Ele brigou com o pai, ele ficou mais com a mãe? Como que ele conheceu a sua avó? Como foi que eles engravidaram do seu pai? Tudo isso importa nesse mês, porque ele vai te dar a força do propósito. Quem tem um propósito, se você tem um propósito de vida, ele vai ficar mais forte. Se você não tem um propósito de vida, você tem uma chance, um portal para você conhecer o seu propósito de vida. Descobrir qual é, porque uma pessoa com propósito vai muito longe. Mira, se você não conheceu o seu avô, mas ele te conhece. E da onde ele está vendo você. O importante é isso. Não é se você pode ser adotiva, nem saber quem é, mas em algum lugar existe alguém que vibra no seu DNA, e se você se abrir para isso, e depois eu vou ensinar uma posição para você fazer isso, é muito simples, você conecta com essa energia, com essa emoção. Então você vai se conectar nesse mês com o seu avô paterno. Nesse mês, agora nos próximos 30 dias, tá? Para você ter propósito. Agora, então, vem os 3 homens, os 3 avós da família do papai, menos para a Érica, né? Então, se você, para Evelyn, menos para Evelyn que só tem 2. Mas, primeiro mês, avô paterno. Segundo mês, o pai dele. O pai do pai do pai. E aí tem uma questão que se chama amizade. É o mês da amizade. Então, quando você tem o propósito e você começa a ter as amizades, que agora é o mês, porque é o mês do Yang, é o mês do Sol, o mês da primavera, o mês de sair para fora. Chega de lockdowns, chega de ficar em casa, vamos sair. Essas histórias, a história do seu sistema familiar. Avô paterno, Eliette, avô paterno, tá? Você sente na alma, a tua alma conhece todas essas histórias, tá? Todas essas histórias. Não conheci meus avós, eu também não conheci meus avós do lado da minha mãe, porque minha mãe é a 14ª filha e ela ficou órfã com 12 anos. Mas eu sinto ele, eu sinto o vô Ângelo Salvatore, que força, né? Imagina ter 14 filhos, que força. Então, e criar, e educar, Então o que eu falo para vocês é isso. Então, primeiro o propósito, segundo mês, amizade, terceiro mês, comunicação, vai irradiar o seu propósito, que é o mês de dezembro. Né, de novembro a dezembro. Então, você vai irradiar esse propósito. Se você conectar, olha quanta coisa, como isso vai se reverberar na sua vida pessoal, na sua vida amorosa. Se você estabelece um propósito de relacionamento, alguém falou que quer separar, estabelece esse propósito, né? Que no fundo é se resgatar. Estabelece o propósito. Depois você vai fazer as amizades, porque se não tiver amizade, nada disso vale. Se você romper, se você simplesmente se divorciar, você vai ter uma briga pro resto da vida. Evelyn, é isso aí. Quando eu fui para Roma a última vez, eu tive uma pneumonia.
Olha só, de tanta emoção que estava no nível subconsciente. E depois a manifestação do teu propósito com as suas amizades, que é o mês de dezembro. Então essas 3 energias. E aí é o pai da mãe do pai. É seu bisavô paterno, pai da sua mãe. No meu caso, o meu bisavô paterno é Ursino de Souza Meira Júnior. Qual que é a história dele? A mãe dele ficou viúva muito cedo e ele era praticamente o filho único, teve que cuidar da mãe e ele teve 9 filhos. Um deles é o meu avô. E esse Ursino de Souza Meira Júnior, na cidade de Livramento, ele foi o primeiro prefeito da cidade em 1921. Então ele era um político. Casou com Ana Cândida Tanajura, Ana Cândida de Castro, Souza Castro Tanajura. Então a família Castro, a família do Castro Alves, é daquela região, daquela cidade. E ela era descendente de Tanajura também, que é baianos assim de mais de 200 anos. Então tem uma tradição de famílias que se juntam ali. E meu pai tinha uma ligação muito forte com essa Ana Cândida, que ele chamava de Dona Ana. Tudo isso importa. As conexões do seu pai com os avós dele, que são seus bisavós. Tudo isso importa muito. Quem quiser depois entender melhor essas coisas, eu sei que não vai, eu posso passar para vocês e vou fazer outras lives explicando. Sim, vai ficar gravada, mas presta atenção, porque se você entendeu agora isso, nós podemos passar para meditação, que é a meditação que vai te trazer a força para você fazer isso. Ok? Vai ficar gravado assim, Elisângela, você pode rever. Então vamos lá. Quem quer fazer a meditação, responde aí. Eu quero a meditação. Vou escutar aqui de vocês. Escreve aí. Enquanto isso, eu vou ver as perguntas aqui. Meu pai tem filhos de outra mulher, além da minha mãe. O que conta a ordem do nascimento é o pai, não é a mãe, tá? Então, tem que contar a ordem do pai. Segunda, quando não sabemos a ordem exata do nascimento e nem conhecemos todos os avós. Existe maneira de você saber, existe uma técnica na constelação que a gente pode fazer até uma sessão individual para você saber o seu lugar. Porque se você não sabe o seu lugar, você não sabe o teu propósito. E se você não sabe o seu lugar, você não sabe com quem você está conectado. Então, eu quero a meditação. Uhul! Tá todo mundo querendo. Vamos lá, fazer mais uma pergunta que depois a gente faz a meditação. Eu tenho muita energia no período da tarde. Agora de manhã eu sou um fracasso. Por causa disso, de manhã é a hora de você recolher. Isso chama-se biorritmo. Eu tive um sonho a noite passada, parecia real, estava muito presente. Marciela, que legal. Os sonhos são viagens espirituais. O sonho são pequenas mortes. A gente vai treinando morrer com o sonho. Emoção, flor da pele, meditação, é isso aí, Mitz. Eu não posso prosperar. Eu não prosperar pode ter a ver com não estar no meu lugar. Claro, Neuza. Exatamente como você pega uma árvore frutífera e planta ela no deserto, não nasce. Você planta um cacto numa terra muito boa, molhada, não nasce. Você tem que estar no seu lugar. Segundo mês de novembro, é o das amizades. Mês de outubro, as amizades. Mês de outubro agora é esse, do propósito. Os próximos 30 dias. Depois as amizades, depois a comunicação dos seus propósitos. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou convidar vocês a fazer a meditação. Meditação você faz, não precisa ficar em posição sentada, de Buda, nada. Você senta mais assim, olha, sem encostar, com a coluna ereta, os 2 pés no chão, descalço não, você escolhe, mãos viradas para baixo na coxa. E você relaxa o ombro. Então nós vamos fazer, nesse momento, algumas respirações. E nessas respirações você vai entrar no seu silêncio, tá? Acalmar sua mente. Com todos esses pensamentos que você acabou de ver agora, você vai acalmar sua mente.
Sabe por quê? Porque lá de onde nós viemos, do celeiro de almas, nós tínhamos paz. E na existência humana, a gente busca a paz. Quando uma pessoa faz uma constelação, uma terapia, ela fica em paz. Muitas pessoas, depois de uma relação sexual, ficam em paz. Então, a paz é o que nós buscamos. Por isso que nós usamos a consciência e o livre-arbítrio. Tá? Mas a meditação é justamente por isso, para que você renove o contato, alcance essa paz. E quando você alcança a paz, você está no seu lugar, você conecta com o seu propósito, com a sua história de vida, com a sua ordem de nascimento, com os seus ancestrais, e você tem a administração da sua vida. Mas precisa ter consciência para você exercer o livre-arbítrio. Tá bom? Vamos comigo? Vamos lá. Tem como curar a agorafobia, sim, com certeza. Então, a respiração é simples. Você inspira em 6 tempos, você vai contando, um ritmo se quiser. Guarda 2, solta em 4. Simples assim. Então eu vou fazer, tá? Ótimo. Faz mais uma respiração. Inspira em 6 tempos. Guarda o ar em 2, solta em 4 e depois você fica num silêncio para escutar o vazio da sua mente. E quando você entra nesse vazio da sua mente, você vai imaginar a sua mãe e seu pai. Seu pai no seu lado esquerdo, sua mãe no seu lado direito. E quando você primeiro olha para sua mãe, você vê do lado dela, mais atrás dela, o pai e a mãe dela e os seus 4 bisavós atrás dele. Você olha para os 6 bisavós. Você olha para eles e eles estiveram te ajudando nos últimos 6 meses. Eles estiveram fazendo você caminhar nessa jornada. Eles te deram força. Eles te deram tanta coisa. Eles te ajudaram a você ter empatia, aceitação, graça, humildade, contato com a coragem. Tem pessoas que se lançam em terapias. Tudo isso aí precisa de coragem. Vem, né? Autenticidade, ser verdadeiro. A autenticidade é do mês passado. Agora nós estamos nos despedindo. Que é o pai do pai da mãe. Né? No meu caso, Biagio Salvatore. E aí você olha para eles e veja qual emoção você tem. E ao mesmo tempo com essa emoção, traz uma compaixão e traz uma gratidão, tá? Por aquilo que eles fizeram para vocês, por você. E você respira novamente, faz uma reverência para eles de gratidão. Ótimo. E agora você desvia o olhar para o seu lado esquerdo e olha para o seu papai. E você olha para ele e você sabe que nos próximos 6 meses você vai estar no ramo paterno. É uma mudança muito grande. E atrás dele você vê o seu avô, o pai dele. Se você sabe o nome, ótimo. Se você não sabe o nome, imagine uma figura.
E em silêncio, na sua posição de filha, você vai pedir para esse avô te ajudar a clarear o teu propósito, a te dar forças para você aproveitar essa janela da oportunidade que se abriu nesse momento, com o equinócio que está acontecendo hoje. Nesse equinócio você vai aproveitar, porque você não sofre mais a influência mais da mamãe nem do papai a mais. Você está equalizado. E nesse momento que você olha o seu papai e vê os seus 6 avós, agora eles se olham. Imagina agora um encontro do pai do seu pai com a mãe da sua mãe. Que conversa seria essa? E numa outra conversa, a mãe, a sua avó paterna, conversando com seu avô materno. O que eles falariam? Uau! Sobre os seus pais e sobre você. Muito lindo isso, né? E aí você olha de novo para o seu avô paterno. E no seu coração, você pede para ele uma bênção, para ele te abençoar lá de onde ele está. E você de olhos fechados, como se você sentisse a mão dele vindo por trás na sua cabeça. Aquela mão rude que trabalhou no campo, cheia de calos, que plantava, que fazia tudo, naquele tempo que não existia facilidade nenhuma. Aquela mão. É aquela mão da bênção que vai te dar esse propósito nesse momento para você. E você respira isso. E agora, você, de novo, faz uma reverência a todos eles. E você volta para você. E veja qual é a emoção que você tem nesse momento. Você fica com essa emoção. Guarda para você. Tá? E aí você vai fazer uma respiração bem profunda. Sinta a paz que você tem. Vai fazer uma respiração bem profunda. E devagarzinho você abre os olhos. Muito bem. Eu vou abrir agora para uma ou duas pessoas que quiserem compartilhar a sua experiência com a meditação ou com a live de hoje, que eu vou trazer você aqui ao vivo para falar comigo. É Gisela? Boa noite. Boa noite. Eu vou conversar então primeiro com a Gisela. Gisela, o que você conta pra gente? Nossa, eu tava chorando aqui. Veio um sentimento de gratidão e de reconhecimento. Aham. Por mais que a história do meu avô paterno tenha sido bem complicada em relação à criação do meu pai, enfim, a relação deles, eu o conheci pouco, mas o conheci e eu senti gratidão e reconhecimento mesmo. Eu te aceito, eu te reconheço, porque ele foi, enfim, muito julgado pelas atitudes dele, né, perante a família, enfim. Mas paz, sentimento de paz. Que lindo, que lindo. E isso é o mais importante. E o legal é que, assim, amanhã eu vou ter uma reunião de trabalho que possa dar um rumo novo para minha carreira, né, profissional. Propósito. Conecta com isso hoje. Tá na hora certa.
primavera, Nossa, eu flor. estou super assim grata Que bom. por estar aqui. Você vê uma coisa, olha, a importância de trabalhar as emoções. Com esse trabalho que nós fizemos hoje, você chega amanhã nessa reunião muito mais forte, Sim, mais leve, mais confiante, né? mais clareza, como se estivesse com uma Mais clareza. lanterna, porque você fez um trabalho das emoções, tá? Sim, foi Então profundo. você aumenta a sua consciência e você tem mais livre-arbítrio, as duas faculdades que você pode exercer, Uhum, uhum. tá Muito bom? bom, bacana. Gratidão, viu? Que bom, querida. Eu vou Tô depois feliz. fazer um. Fica aí ao vivo, eu vou fazer um convite daqui a pouco, tá? E eu vou dar Tá. um. Fazer uma live no final de semana onde eu vou dar. Vou sortear 10 presentes. 10 oportunidades para pessoas trabalharem emoções. Se Ai, você quiser ser uma dessas 10, vai ganhar uma aula especial. Então, depois eu eu quero. vou. Então, fica aí que daqui a pouco a gente se fala. Tá bom. Obrigado, querida. Obrigada, boa Você está noite. falando de onde? Eu tô de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Você faz o quê? Eu sou arquiteta. Muito bem. Obrigado. Obrigada, tchau, boa noite. Muito bem, e você, quem que você é? Tá falando comigo agora, né? Agora tô falando com você. Você é a... Eu sou Elaine Caseiro, eu sou psicopedagoga. Muito bem, Elaine. Quando você iniciou, aí eu já visualizei, né, tudo aquilo que você foi falando. Na verdade, eu visualizei um pouquinho antes até de você falar. Foi Ó, bem interessante. que legal. Foi chegando o pessoal. E do lado da minha mãe, foi interessante que eu senti, assim, muita tristeza, muita dor ainda, de todo lado dela. Uhum, Uma dor mesmo, né? uhum, Em relação ao sentimento. Aí tudo bem. Aí você falou todo o processo. Só que assim, não é que eu senti dor, mas eu vi toda a família estava envolvida em dores, né? E de sofrimento mesmo em relação à vida deles. Mas eu, assim, vendo fora, eu grata, agradecendo eles por toda essa dor e essa caminhada. uhum, Tá? Quando eu virei para o meu pai, tem 5 meses que meu pai faleceu, né? uhum, E aí quando eu virei para o meu pai, que eu vi meu avô no caso, porque tanto os meus avós eu não conheci, nenhum deles. Eu já era, eles morreram, eu era muito bebê, eu não conheci. Mas eu vi o meu avô José, pelas fotos eu sei quem é. Só que quando eu virei para o meu pai, não teve dor, teve luta. Tanto é que antes de você falar, eu também visualizei ele já e veio a palavra, acho que luta, alguma coisa nesse sentido que você falou. E foi o que eu senti deles. uhum, Luta, paz e vencemos a caminhada, entende? uhum, E mesmo assim, eu também fui grata, né? E aí, quando você falou para olhar para todos eles e tal, eu me vi ali no meio uhum. e na minha frente abriu esse portal, esse caminho todo iluminado. E eu me senti assim, se lance na vida sem medo, agora vai você. E todos os vínculos foram quebrados. Eu fiquei ali, nesse portal, em pé, nessa entrada mesmo, sem nenhum cordão. Tipo assim, agora é com você, vai, se lança na vida, vai. É assim que eu me senti. Que presente! Isso é uma janela de Foi muito oportunidade, né? Imagino feliz. que você É aí, isso. nós estávamos com mais de 80 pessoas ao vivo. Imagina 80 pessoas pegando uma janela que vai durar nos próximos 3 meses e que você pode reforçar isso dia após dia nos próximos 30 dias. E é justamente isso que eu quero ensinar agora. Muito bom. Então, Elaine, você está vendo a importância do trabalho das emoções para que você Com tenha paz, certeza. saúde, felicidade, né? Você entra em paz e Sim, harmonia com você, com o destino da onde você mesmo. vem, né? E é É, isso aí. Então, assim, mas complementando um pouquinho, essa tristeza que você sentiu do lado da sua mãe, tristeza
é não aceitação da realidade. Né? Porque realmente tudo para minha mãe sempre foi muito dolorido, muito sofrido. Para o meu pai também, mas Dolorido se você eu quiser. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Você pode dar é você verdade. pode pisar numa pedra, sentir dor, mas não sofrer. E você tem gente que sofre, que quer. Então, assim, tristeza é não aceitar. Então, por exemplo, seu papai morreu. Se você não aceita isso, você fica triste. Se você fica com o que ele te deu durante tantos anos, você fica feliz. É o É óculos. gratidão. Então, é o óculos que você usa para olhar para a mesma questão. Tristeza é não aceitar a realidade, tá bom? E a gente fica preso, a gente fica refém daquilo que a gente não aceita. E por isso é importante do trabalho com as emoções. Tá bom? Certo. Ai, muito obrigada, eu sou muito grata. E olha, por um segundo, eu tenho Pilates agora, e eu falei, não vou, porque a minha amiga Roneide de Goiás, Sim, ela tá ela me vindo aí. mandou o seguinte. Aí eu falei assim, deixa eu entrar. Aí eu não saí. Até perdi o Pilates, não tem problema. Mas eu agradeço muito ela Você e não perdeu agradeço você nada. pela... Você não perdeu. Veja o que você ganhou. Veja o que você ganhou. Sim, não pode te falar, né? Mas não, não. Você Nossa, foi muito exercitou o seu livre-arbítrio, sua escolha. E isso, a minha você ampliou escolha. sua consciência. Isso, com certeza. Ok? Muito obrigada, tá? Obrigado a você por Um ter abraço. entrado. Outra. Agora eu vou dar a dica de como fazer isso ficar mais forte. Qual que é a dica para vocês? É muito simples. Vocês vão fazer a seguinte posição. A posição de contato com o seu avô paterno. Essa daqui, ó. Você vai ficar com os braços para cima. Esse ângulo que você faz aqui no braço é de 23 graus. Os dedos fazem ângulo de 23 graus. Você fica assim, ó. O joelho levemente fletido, os pés na distância do ombro. E você fica nessa posição, sabe quanto tempo? 15 segundos. Quando você fica aqui, você mentaliza o seu avô, mentaliza a bênção dele. Pronto, acabou. 15 segundos? É muito? Não é. E agora, para finalizar, então se você fizer isso de 2 em 2 horas todos os dias, nos próximos 30 dias, você vai conectar muito forte com o seu avô paterno, tá? E eu quero agradecer muito a presença de vocês. Espero e tenho certeza que foi de alguma valia. Vão surgir algumas dúvidas, entre em contato comigo. Muito bom, tá? Então, uma boa noite a vocês e até breve. Quem gostou, compartilhe essa live com outras pessoas.